Tá, continuando aqui, vou compartilhar a tela. Deixa eu comentar a presença de algumas pessoas novas. Nathalie Cândido, boa noite. Azael, boa noite. Acho que esse não tinha assistido a aula antes, ou eu estou enganado? O próprio Giovanni também, acho que não lembro. Nathalie, tá ouvindo? Azael? Bom, devem estar, né? Então tá, gente, vamos continuar aqui. Tá. Então, só para finalizar aquela conversa sobre câmbio, porque além assim de desvalorizar a moeda, por que alguém faria o câmbio desvalorizar ou valorizar? Por que é interessante? Por exemplo, cadê o Tomioka? Não voltou ainda? Ei, Tomioka, uma aula só tá bom para ele. Então, por exemplo, o ien japonês, ele não vale nada, assim, né? Ele é um dinheiro com um valor de várias cifras ali. Por que talvez seja interessante para um governo desvalorizar a própria moeda, né? Por que é interessante para o Guedes, Paulo Guedes, atual ministro da Economia, que o real valha R$ 5 ou mais, de repente, né? Porque com uma política de desvalorização da moeda, fica mais barato para os estrangeiros comprarem do Brasil. Com $1, ele vai comprar mais reais, né? Então, se eu vendo soja para o estrangeiro, eu vendo no soja é uma commodity, né? Então, uma commodity ela tem um preço tabelado internacionalmente. Então, se o saco de soja vale $50, estou chutando, porque eu não sei quanto vale, ele vai, se eu desvalorizo o real, de $50, quando o real está 1 para $1, de R$ 50 ele vai para 5, eu ganho R$ 250 em um saco, né? Partindo do pressuposto de que você não tem um efeito inflacionário no país, né? Mas, assim, a curto prazo, a desvalorização de uma moeda, ela tende a incentivar as exportações. Tá claro? Quanto mais desvalorizada é meu dinheiro, mais fácil é para eu exportar, para eu mandar meus produtos para fora. E pelo contrário, quanto mais valorizada é a minha moeda, mais fácil é para eu comprar coisa de fora. Se o real vale $1, na mesa com a minha cunhada para o aniversário do menininho dela amanhã. Daí ela precisou. Mas onde que eu tava? Tá tomando banho? Maia Inaê estava aqui esperando. Aê, querida. Ai, meu Deus. Tá, então, seguimos. Tava tomando banho, Inaê? Desculpa, professor. Não tem problema, não. Então tá. Entendeu, gente? A ideia é mais ou menos assim. Por que alguém faz uma política fiscal? Por que alguém faz uma política monetária? Por que alguém faz uma política cambial? O fim dessas políticas é sempre o crescimento do produto, né? O crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Aqui é uma série histórica do crescimento econômico do Brasil. A gente teve um crescimento bastante considerável nos anos 60, até o final dos anos 70, né? Que foi o período da ditadura militar e tal. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra, talvez, né? Não estou justificando nada. Porque foi o petróleo mais ou menos nessa época. Quem que comentou aí? Alan, diga lá. Sim, porque nessa época foi ali o boom do petróleo, né? Por isso acabou subindo muito. Teve um boom nesse PIB. Na verdade, assim, com a ditadura militar,
Vocês já chegaram a estudar filosofia? Não sei se na faculdade vocês estudam isso. Platão, por exemplo, era um cara, o grande filósofo, acho que talvez o mais conhecido, ele era um cara que não defendia a democracia, por exemplo, né? Por que Platão não defendia a democracia? A lógica do Platão era assim, vou escolher alguém aleatório, deixa eu ver, é Arthur? Arthur? Esse rapaz tá comendo o dedo aí, como que é o nome? Ativa o som aí, fala teu nome. Sou o André, professor. Deixa André, André, você conhece, pensa em todo mundo que você conhece. Você conhece mais gente brilhante, mais gente inteligente ou mais gente meio otária, assim, meio burrinha? Rapaz, aqui na minha cidade é mais que burrinha. Que cidade você é? Sou de Terra Rica. Terra Rica. Então, a lógica do Platão era essa, assim, ele falava, tipo, existem mentes brilhantes no mundo, existem pessoas boas, mas a maioria do pessoal é meio devagarzinho, né? Meio para trás. Então, se você dá poder para essas pessoas escolherem seus governantes, a tendência é que eles vão escolher uns imbecis, porque a maioria das pessoas são imbecis. Né? E essa era a lógica de Platão, e por isso Platão considerava a democracia o pior dos sistemas políticos do mundo. Então, Platão quem disse, não eu. Aí, assim, durante a ditadura militar no Brasil, principalmente no início, né, foi possível fazer algumas políticas econômicas muito boas, né? Claro que no tocante a desenvolvimento social e político foi horrível, foi nesse período que o famoso Delfim Neto, né, que foi ministro da Fazenda durante a ditadura, ministro do Planejamento, ministro de quase tudo, falou: primeiro a gente tem que fazer o bolo crescer, depois a gente divide o bolo. Foi aí que nasceu essa pérola da economia. Então, na ditadura, o bolo cresceu muito, né? Como a gente pode observar nessas taxas aqui, taxa de crescimento. Só que o bolo não foi dividido nesse período, né? Foi nesse período que a desigualdade social no Brasil se acentuou ainda mais. Né? Quer dizer, é melhor crescer e não dividir do que não crescer e também não dividir, né? Mas como a gente tem acontecido recentemente. Mas todas as políticas macroeconômicas, para voltar ao nosso foco aqui, elas têm o objetivo de gerar crescimento e desenvolvimento econômico, né? Por que eu vou desvalorizar o meu dinheiro? Para exportar mais. Por exemplo, a gente é autossuficiente na produção de petróleo? Alan? Oi? A gente é autossuficiente na produção de petróleo? Petróleo? É. Acredito que poderia ser. Não, mas... a gente é autossuficiente na produção de petróleo. A gente é. Não, mas ali nas partes de cima não se exporta ali, de outras regiões? Calma lá, vou Ali chegar pro lá. norte. A gente é autossuficiente na produção de petróleo. Quer dizer, no grosso, a gente O quanto produz consome e quanto produz. tanto quanto consome. A gente produz tanto quanto consome. Certo? Sim. Isso não é uma opinião, é um fato. Sim, sim. Aí agora eu faço uma pergunta, baseada em outro fato. Por que a gente importa petróleo? Porque não tem capacidade de refinar ele. Perfeito, meu amigo. Neemias não gosta de fazer prova, mas tá ligado nas paradas, né, Neemias? É isso. A gente é autossuficiente na produção de petróleo. A gente tira petróleo do chão tanto quanto ou mais do que a gente consome. O problema é que a gente não consegue refinar esse petróleo. Esse petróleo que a gente produz, ele vem bruto, né? Ele vem grosso, vem ruim. E daí, parte dele a gente consegue refinar, mas a outra parte a gente exporta bruto para depois importar esse mesmo petróleo com valor agregado. É o que a gente chama de gente meio lardinha, né, André?
a gente é meio lardinho, né? Porque se a gente tem o petróleo, aí a gente exporta o bicho para depois importar mais caro. Porra, tem algum problema com a cabeça da gente. Isso, assim, isso é algo histórico, né? Não é como se, de repente, eu começasse a ter problema para refinar tudo. Não, a gente simplesmente é meio lardinho. Mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? O problema é voltar o produto refinado, mas não do jeito que a gente esperava. Tá? Paga caro e a gente nem sabe do jeito que vem. Então, assim, Lá e... quando a gente, por exemplo, desvaloriza a nossa taxa de câmbio, fica mais caro para a gente comprar petróleo. Fica mais caro o preço do combustível na bomba, porque a gente importa grande parte desse petróleo, né? Então, por mais que o barril do petróleo esteja em baixa, como o nosso dinheiro está em queda, né, está desvalorizado, e vem desvalorizando aí nos últimos anos, ao mesmo tempo que o preço do barril caiu, o preço para importar subiu. Então, por que o preço da gasolina na bomba não caiu tanto? Ou caiu, mas caiu pouco, depois voltou a subir? Porque, pensa, sabe? Né? Mas a refinaria no Brasil é um monopólio, né? É só da Petrobras. Ou tem empresa privada que faz isso. É monopólio, então eu sei. Mas Eu acredito que seja só Petrobras, né? eu acho que estavam quebrando esse monopólio recentemente aí. O que eu sou totalmente a favor. Eu sei que tem ainda, mas são bem pouco, né? Tá, e todo mundo aqui é do Noroeste do Paraná, né? Então todo mundo aqui sabe bem, né, sobre as usinas de açúcar, o preço do álcool e tal. Na cidade de quem aí que tem usina de cana? Na Gileuza. minha. Gileuza, você é de que cidade mesmo? Aqui também. Eu sou de Nova Londrina. Nova Londrina tem usina, né? Tem a usina melhoramento. Uhum. E eles estão E a chorando, Rica também. dizendo todo mês sai um boato que eles vão quebrar. Aqui em Paraíso tem uma usina também, né? E todo mês sai um boato aí que os usineiros estão quebrando porque tá muito difícil, não sei o quê. Fala aí. A usina aqui é muito forte, entendeu? Eu acho que não quebra não, mas direto eles mandam a gente embora. Contrato E a aí, Rica também. manda de Faz parte. monte, pô. Então, aí tem um negócio que chama lobby, né? Vocês já ouviram falar, né? Nos Estados Unidos, o lobby é legalizado, né? Tipo, as empresas podem ter um homem representante ou uma mulher representante de uma empresa lá no Congresso. O lobby é legalizado. No Brasil, o lobby não é legalizado, mas ele acontece da mesma forma. Então, quando a gasolina fica muito barata, o que acontece com o preço do álcool? Então, Ele tem que Tem cair. que competir com a gasolina. sim, tem que cair, porque a gasolina faz... Não vende, senão não sai da bomba. Né? E os usineiros estão sempre reclamando. A gente está vendendo a preço de custo. Aí, bem quando o barril do petróleo vai ao menor valor da história dele, o real começa a se desvalorizar. Vocês acham que pode ter relação com o lobby dos usineiros? Alain? Oi? Não entendi. Exatamente no mesmo período que o preço do barril cai ao menor patamar da história dele. Mas foi o Terminar. do petróleo do Texas, né? O barril chega ao menor valor da história dele, o real começa a se desvalorizar. Então começa a ficar mais caro para o Brasil importar petróleo. Ou seja,
no momento em que, teoricamente, o preço do combustível ia ficar, da gasolina ia ficar muito barato para o consumidor final aqui para a gente, o real se desvaloriza, dando uma compensada nesse eixo. Você acha que faz sentido essa desvalorização do real ter relação com os usineiros? Deve ter, né? Tudo amarrado um com o outro. Faz sentido, né? Tá, só quis trazer esse brainstorming. Então, assim, uma das variáveis que a macroeconomia trata é o salário, né? Só que esse aqui, essa curva que a gente está vendo é o salário nominal, né? Ele tem pouca relação com a capacidade de poder de compra da pessoa, né? Se o salário sobe 5% em um ano e a inflação foi de 5%, quanto que subiu o salário num ano? Salário real? 0%. Nada. Milene? Boa noite. Boa noite. Se o salário sobe 10% em um ano e a inflação subiu 10%, quanto subiu o salário real? Nada. 0. Que cor é o cavalo branco de Napoleão? Branca. Branco. Ah lá. Branca. Então é isso. Existe o salário nominal e existe o salário real, né, gente? Então, assim, às vezes o governo vai lá bonzinho, vou aumentar 6% do salário mínimo e todo mundo vai ficar feliz. Aí a inflação foi 12%. O trabalhador perdeu ou ganhou? Perdeu 6%, né? E daí... Eu vi uma reportagem que eles vão aumentar, acho que 15 ou 20 reais o salário mínimo. Não, Olha lá, que ia beleza. diminuir. Que beleza pra quem... Não, tem essa parte, mas estão também para diminuir. Eu ouvi falar também. Eu vi de notícia e ia diminuir. Não sei quantos é. Não. Mas assim, é claro, vê como a gente está tratando de várias coisas ao mesmo tempo. A gente fala de salário, mas também a gente fala de inflação. Aí a gente fala do preço da gasolina ali, né? Do preço do álcool. A gente fala da taxa de câmbio, que às vezes ali teve uma alteração. A gente tá falando, mas na verdade a gente está falando de uma commodity, que é um produto, petróleo, que o Brasil importa, que afeta tal coisa. E se sobe o preço da gasolina, sobe os custos das empresas, sobe o diesel, sobe o custo da empresa transportar os produtos até Paranaguá, sair lá do Mato Grosso, que é tudo tudo no caminhão, né? Se sobe o preço do diesel, sobe o preço do custo para exportar os grãos. Então, assim, a ideia da macroeconomia é justamente essa. É o estudo dos fenômenos de forma agregada, sabe? Na macroeconomia, você não vai estar pensando ali o empreendedor, o empreendedor como que chama aquele restaurante de Paranavaí ali? O Moai tem o Garden. Não, tinha um da minha época ali naquela rua principal ali onde tem uma farmácia. Quilinho? Como? Quilinho? Não, eu ia falar, lembrei agora, Melquiades. Ainda tem? Tinha Melquiades Burger, Melquiades não sei o quê, Melquiades... Não tinha? Eu tô louco. Não tem mais. Tinha, mas não tem. Mas era gostoso, né? Aliás, a gente tá fazendo uma cara de que esse louco tá falando? Tá, então, assim, a macroeconomia, ela não trata ali do louco ali, do Melquiades, nem do Quilinho. A macroeconomia, ela trata disso que a gente tá conversando, sabe? Como, às vezes, o salário sobe, mas a inflação sobe mais, ou como, às vezes, a taxa de juros cai, mas a inflação subiu. Então, por exemplo, taxa de juros é uma coisa legal para se pensar. A taxa Selic teve momentos dela estar 12%, só que a taxa de juros era 10%. Então, quanto que é a taxa de juros? É 2%. Né? Tá? Então, sim, claro, eu não quero que vocês
se apeguem em nenhum desses exemplos. Eu só estou querendo provar como a macroeconomia é um estudo das variáveis agregadas. Juro, moeda, salário, por aí vai. Aí, o que é isso aqui? A inflação no Brasil, já mostrei, já passei essa parte aqui. Política de cambial ainda existe? A gente teve esse debate, né? Que a política cambial no Brasil hoje é uma não política, mais ou menos, né? O que o Brasil exporta para a China em 2008? A gente exportou grãos de soja, tudo que é amarelinho aqui é produto primário. Porco, gado, bife congelado. A gente exporta petróleo, tá vendo? A gente, além de produzir suficiente, a gente ainda exporta petróleo para a China. Ferro. O total que a gente exporta para a China é 63 bilhões. Aí o que a gente importa da China? Telefone, TV, LCD, Liquid Crystal Device, LCD, não LSD. Eu sei que Tomioka pensou besteira. Cadê o Tomioka? Eu, professor, logo eu nem sei o que vocês estão falando aí, eu sou um cara inocente. Então, assim, só trouxe isso, essa pauta de importação e de exportação para a China para a gente ter uma noção, né? Como que a taxa de câmbio flutuante aí afeta. Porque, de fato, a gente não é eficiente em produzir telefone e celular, por exemplo. Então, não tem taxa de câmbio que salve. Né? Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar. Foi uma introdução à macroeconomia, à economia para vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa noção do que é, para que serve, do que se alimenta. Você tem algum comentário? Gileuza, você está conseguindo me ouvir? Hoje você ficou quietinha? Tô ouvindo sim, professor, mas acho que a minha internet está um pouco ruim hoje. Tá. Não, beleza. Qualquer dúvida a gente conversa pelo WhatsApp também. Tá bom. Beleza? A minha ideia é que vocês tivessem, assim, um panorama geral da macro, né? Eu tô pensando, talvez, semana que vem dar um panorama geral da micro, especificamente. Aí depois começar a entrar nos tópicos mais específicos. Tudo certo? Essas variáveis aí, taxa de juros, taxa de câmbio, salário nominal, salário real e tal, são conceitos que vocês têm que saber, não só porque eu estou pedindo para vocês, mas porque, assim, primeiro que isso vai fazer de vocês cidadãos mais conscientes, né? Vocês vão conseguir assistir o jornal e entender melhor. Segundo, porque quem pretende fazer concursos cai muito em concurso. Tá bom? Eu vou dar um spoiler. Existe uma nova corrente teórica que fala sobre a mesoeconomia. A gente tem a macro, a gente tem a micro, e agora vem uns caras meio loucos aí falando sobre a mesoeconomia. A mesoeconomia seria um meio termo entre a macro e a micro, quase como uma observação especificamente sobre as instituições. Nem sobre os indivíduos, nem sobre os grandes agregados, né? Mas sobre as grandes organizações, as médias organizações, as instituições. E se tudo der certo, a gente vai trabalhar um pouco elas aqui. Tá bom? Ok. Dúvidas? Não. Tá melhor, Glória? Não, professor. Todo dia é uma luta, mas vai. Tá bom, gente. É isso. Uma horinha de aula só, né? Foi bonzinho, porque eu quero ele no churrasco também. Então vai, professor. Também quero. Então tá bom, gente. Beijão, abração. Beijo.
Boa Tchau. noite. Também queria ir no churrasco. Pode vir, paraíso. Boa noite. É difícil. Essa cidade eu não vou, não. Boa noite, Por professor. que, Glória? Tem Não sorvete? posso falar. Claro que tem Tem cerveja. gelado? Oxe. Não, só vou se for Corona. Ah, mas daí você quer o quê, né? Isso aí, perigoso isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Ô, Tchau. professor, aproveita lá. Boa noite. Manda Valeu. parabéns pro seu pai. Beleza, valeu. Vou mandar assim.